O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara de Simão e de todos os companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º domingo do tempo comum. Os discípulos chamados por Jesus, colocando-se atrás dele, seguem-no. Vai se formando pouco a pouco a comunidade de Jesus. Não basta ser discípulo, o discípulo é chamado a ser também missionário. A Conferência de Aparecida fala isso de discípulos missionários. Como esta mensagem é atual e difícil, uma nova época exige maneiras novas de evangelizar. Os desafios e os fracassos da missão são tantos que muitas vezes somos tentados a desanimar. É quando Jesus nos chama a lançar as redes em águas mais profundas. A mudança de época que estamos vivendo traz em si o apelo de Deus a recriarmos a missão. Não mudamos o caminho, mas às vezes é necessário e urgente mudar o jeito de caminhar. A vocação dos discípulos em Marcos, colocada logo no início do Evangelho, Marcos 1, 16 a 20, é o princípio da vida cristã. Já em Lucas, a vocação dos discípulos, situada depois do discurso inaugural, como a gente vinha meditando no capítulo 4, e da manifestação do poder da palavra, mostra os seus efeitos eclesiais. De fato, no terceiro evangelho, isto é, o evangelho de Lucas, os discípulos já estão na barca de onde Jesus fala. A barca simboliza a igreja. Encontram-se distantes da costa, trabalhando duro. As dificuldades da pesca em alto mar simbolizam os reveses da missão. Sempre e constantemente ouvimos nossos líderes dizer: está difícil, não dá certo, vamos desanimando. Depois de uma noite de trabalho inútil, muito nos ensina os discípulos. Em obediência à palavra de Jesus, recolhem uma quantidade inusitada de peixes. A comunidade precisa confrontar-se com a palavra de Jesus e obedecê-la para obter os frutos da bênção prometida. É assim que o discípulo, como Maria, concebe:
é preciso atentar para um detalhe escondido na língua grega. O verbo usado para conceber, também no Evangelho de Lucas 1,38, e para capturar os peixes é exatamente o mesmo. O resultado é que as duas, Maria e a barca, ficam cheias, mas não afundam. Temos aqui uma imagem da igreja, que conduzindo os irmãos perdidos à salvação, na realidade concebe o Filho que fez o último dos últimos. Só quando o último estiver salvo e Deus, como diz Paulo, for tudo em todos, o Filho será concebido na sua verdadeira e plena estatura. Éfeso 4, versículo 13. Neste sentido, o Evangelho de hoje é uma reflexão sobre o chamado já feito para aprofundar-lhe o significado. Perceberam as diferenças de papéis dentro da igreja e uma incipiente organização. De duas barcas, escolhe-se uma, a de Pedro. É Pedro que a conduz ao largo. O primeiro a ir aos pagãos e a batizar um pagão, Cornélio. É ele que recebe a ordem de Jesus, reúne os companheiros para puxar as redes e, finalmente, é encarregado da missão, a qual outros companheiros são também associados. Jesus não está mais só, mas rodeado de pessoas chamadas e é encarregada de prosseguir a missão. Visualiza-se, assim, na pequena comunidade dos discípulos, a futura comunidade pós-pascal, querida por Jesus, desce à terra. Enquanto os capítulos 5 e 6 apresentam o caminho de Israel na escuta da palavra, os capítulos 7 e 8 mostram o caminho dos pagãos. Faz-se, na verdade, uma reflexão espiritual sobre o chamado que é dirigido a todos. Depois do chamamento dos discípulos, no Evangelho de hoje, vem a revelação de Deus como misericórdia mediante palavras acessível aos judeus que já conhecem a revelação através da palavra. E vem a mesma revelação mediante ações que realizam essa misericórdia, mostrando pequenos os pecadores. A finalidade do texto, de fato, é levar o leitor, a leitora, à obediência da palavra de misericórdia já pronunciada, já ouvida e que produz fruto de salvação para todos. Como já acenamos de passagem há pouco, esse trecho lembra a anunciação. O chamado de Maria é o mesmo do discípulo. A sua virgindade corresponde à nossa esterilidade, ou seja, o nosso pecado reconhecido. Se Maria concebeu em obediência à palavra, nós também conceberemos em obediência à palavra de Deus. Se o Espírito fez gerar nela o corpo de Jesus, ele faz gerar em nós o Cristo total, cabeça e membros, o Cristo todo, como dizia Santo Agostinho. A medida plena do Filho coincide com as dimensões da humanidade perdida em seu pecado e acolhida na misericórdia de Jesus, formando assim uma comunidade unida a todos nós. Nos faça reconhecer o quanto é importante a nossa missão na comunidade. O quanto é importante a nossa missão como cristãos, como lideranças, em um grupo, em uma pastoral, em um movimento, no ministério que nós exercemos. E a partir desta missão, em obediência à palavra de Jesus, qualificar esta missão. Avançar para águas mais profundas significa não ficar numa mesmice que muitas vezes realmente vai ficando estéril o que fazemos, vai perdendo o sabor. A gente precisa ler, a gente precisa estudar, assim como a gente precisa se preparar, que o projeto de Deus sempre vai dar certo. Quando não está dando certo, é hora da gente se questionar e redirecionar, afastar-se um pouco para reabastecer, como fazia Jesus, mas nunca abandonar a barca, porque nela está aquele que dá sentido e razões à nossa vida.
A missão de Pedro é a missão de todos nós. Não envaidecer com a pesca milagrosa, mas perceber aqueles que também precisam, gritar, socorrer e estar lá. E todos nós passamos a ser pescadores de homens e mulheres para a grande barca de Jesus, que é a igreja e que é a comunidade, e através dela todos fazer a experiência de uma vida nova. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.